Ceará 2050 está de volta. Hoje falamos sobre a educação no futuro com os professores Igor de Moraes Paim e Abraão Saraiva. Quando falamos em futuro, associamos ao novo a modernização. Tudo evolui, mas muitos professores ainda desconhecem as ferramentas tecnológicas que estão aí na área digital. Uma abordagem desafiadora, tanto para o professor como para o aluno. O professor Igor, como é que então essa abordagem dentro da sala de aula, assim, para trabalhar, né, essa competência do professor, esse processo de aprendizagem? Veja, todos os melhores sistemas educacionais do mundo têm currículos flexíveis e baseados no desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Nós estamos aí com o BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que vai ser obrigatória agora em 2020 a todas as escolas. E ele não define currículo, mas ele traz orientações e diretrizes. Uma boa notícia que eu vejo isso nesse documento é que ele se alinha com os parâmetros internacionais no quesito competências cognitivas, né, de pensamento crítico, a capacidade do discernimento, de avaliar, aquilatar situações, mas também as competências socioemocionais, que até o Abraão já falou na questão do empreendedorismo, né? Que é o desenvolvimento da colaboratividade, da comunicabilidade, da cidadania, do caráter, juntamente com as cognitivas criatividade e criticidade. Então, é essencial que o norte de um currículo que promova aí o desenvolvimento dos seus alunos, porque o currículo ele vai ser um conjunto de experiências, não apenas conhecimentos, que o aluno vai experimentar ao longo de uma trajetória. Essa jornada, esse caminho, deve ser um caminho fluente, como uma areia macia, que a pessoa vai caminhando numa estrada, e não um ambiente cheio de cascalho, cactos, que seja doloroso. Então, a experiência do aluno ela tem que ser desfrutável, né? Cada aluno é único, e ele precisa desenvolver ao longo dessa jornada de construção de conhecimentos uma série de competências para poder interagir melhor nesse mundo. E para e passo, do lado dessas competências, a gente também tem que analisar que cada aluno, sendo único, a educação tem que ser qualitativamente diferenciada. Ou seja, perceber que a customização do processo de ensino e aprendizagem é uma condição essencial. Em outras palavras, saber que cada aluno tem necessidades, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem. Ah, Igor, você inventou essas rubricas? Não, essas rubricas já existem nos melhores modelos educacionais. Na Finlândia tem uma figura lá que é o Guidance Counselor, que é uma espécie de conselheiro de trajetória. É um professor que foi treinado, que foi formado para acompanhar grupos de alunos, 15, 20 alunos, ano a ano, uma espécie de trajetória formativa em que ele vê quais são as necessidades educacionais específicas de cada aluno, características, habilidades, interesses, essas rubricas que ele vai mapeando o que é que o aluno produziu em primeira mão, né? Avaliando esse aluno para além das avaliações somativas, avaliações por notas, mas pegando também as avaliações diagnósticas, as avaliaçções formativas, que avalia a questão do comportamento do aluno, e o que eles chamam lá de Outcomes Assessment, que é, uma tradução para a gente, seria por resultado de aprendizagem, ou seja, o que é que o aluno produziu em primeira mão. Na educação infantil ele criou o próprio teatro de fantoches, no ensino médio ele desenvolveu lá uma experiência do laboratório, uma produção, um artigo, enfim, uma videoprodução, seja qual for. Então, o que é que o aluno realmente está produzindo para além das notas? Então, isso é muito interessante porque um dos pontos mais nevrálgicos é o processo da avaliação. E o professor ele tem que estar atento. Mas como avaliar se não conhecer o aluno? Eles lá têm uma espécie de lema que eu acho muito interessante. Eles dizem assim, mais ou menos assim: professor, um dos limites da qualidade do seu ensino é o limite do conhecimento que você tem sobre seu aluno. Quanto menos eu sei sobre meu aluno, menos qualidade meu ensino terá. Hoje tudo é customizado. Você tem o seu celular, você bota uma tela de fundo, você deixa no layout que você quer. Por que a educação, isso é um erro que a gente faz, né,
por muitos e muitas décadas, com uma confraria de padrões. A gente padroniza tudo. Todo mundo tem que saber isso, tem que fazer a mesma prova, tem que seguir a mesma trajetória. Era isso que eu ia perguntar, porque nosso modelo convencional hoje é aquele, você tem aula de ciências, matemática, biologia, não sei o quê. Todo mundo tem que ter aquelas aulas, mesmo que não seja a sua habilidade, ou que você ali não consiga mostrar o seu potencial. E exato. Você vai ter que ficar preso àquela disciplina, porque enfim, como é que isso é possível mudar para poder trabalhar essas competências? A gente já está caminhando um pouco nesse sentido. Eu tenho, às vezes, algumas críticas na forma como a gente caminha na questão do currículo flexível. Mas, nos melhores modelos educacionais, a gente percebe que existem disciplinas, né, que têm um padrão mínimo que a pessoa tem que saber de biologia, Sim. química, física, matemática e tal, mas ele tem as eletivas, o que ele pode se aperfeiçoar. Porque, vejamos, não existe disciplina mais importante do que outra. Matemática não é mais importante do que a educação física. Certo? A gente convencionou historicamente... da pessoa, a educação física vai ser mais importante do que a matemática. Exatamente. Se a habilidade dele for para aquela... Perfeito, uma habilidade psicomotora. Porque você veja, dentro do modelo das inteligências múltiplas, né, que a gente sabe, tem inteligência lógico-matemática, visoespacial, linguística verbal, tem a corporal sinestésica. Para um bailarino, para um dançarino, é mais interessante o desenvolvimento da habilidade. Claro que ele precisa saber uma base de matemática Sim. e tudo, mas como a escola não tem trabalhado eficazmente para essa educação qualitativamente diferenciada, e o futuro caminha para esse sentido, né? Percebendo que nós somos seres humanos diferentes e, portanto, temos desejos, aspirações, necessidades, características diferentes. Então, esse é um dos aspectos fundamentais que tem que ser colocado, né? Então, mexer em metodologia, sim. Mexer em tecnologia, claro. Tem que customizar o processo de ensino e aprendizagem, é essencial. Tem que construir um currículo baseado em competências, perfeito. Então, esses nortes, né, são fundamentais. Eu sempre digo que o professor tem 3 grandes perguntas. O que, por quê e como? Simplificando. O que fazer, eu já apontei algumas possibilidades que não sou eu que inventei. Existem já e já foram experimentadas. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem muitos problemas de aprendizagem, evasão escolar, né? Desestímulo dos alunos e também dos professores, etc. Agora, a pergunta mais difícil, mais nevrálgica é o como. Mas esse como não vai ser respondido copiando e colando o que os outros modelos fizeram aqui. Senão a gente vai virar um Frankenstein. A gente tem que discutir de maneira coletivamente, colaborativamente dentro de cada escola e encontrar as nossas próprias respostas. Eu não estou normalmente preocupado com... a gente sempre preocupa com a resposta que a gente vai dar, mas eu primeiro me preocupo com a qualidade da pergunta que a gente faz. Porque se a gente faz uma pergunta ruim, tipo, o aluno não tem uma boa aprendizagem, o que é que a gente faz? Aí alguém vai dizer assim, será que devemos aumentar a carga horária? Será que devemos aumentar a quantidade de exercício? Essa pergunta já enviesa leva a uma resposta que é fazer mais do mesmo. Se o aluno não está aprendendo bem, não quer dizer que mais tempo em sala de aula ou mais exercício vai fazer ele aprender. O método pode estar ineficaz. Então, a gente tem que... Ultrapassado, não está atendendo. Então, a gente tem aí que ver a educação de uma maneira muito científica. Analisar o que funciona, o que não funciona e ver o que é estratégico, para o desenvolvimento institucional das escolas individualmente e também da nação como um todo, né? O desenvolvimento da educação e o nosso desenvolvimento civilizatório enquanto nação. Eu acho que isso na universidade é mais possível, né? Por exemplo, a criação. O centro veio com uma demanda em que você viu a necessidade de atender né, uma lacuna que estava vazia, digamos assim. Sim, né? Para aprimorar, suportar, dar um apoio às formações em sala de aula. Então, projetos de pesquisa, de iniciação acadêmica, iniciação científica, de extensão, vem para tentar ajudar, por exemplo, a formação do aluno. E essa interação aluno, professor e sociedade é o que traz, é o que dá, né, confere uma melhor formação para os nossos estudantes, né, a entrega de melhores profissionais, de melhores cidadãos para a nossa sociedade e aí o nosso estado, o nosso país se desenvolve. Essa é a ideia, né? Queria fazer um complemento rápido ao que o Igor falou. Teve até discussão no bloco passado, essa necessidade de formação continuada dos professores para essas novas metodologias, novas práticas, novas abordagens de aprendizagem e também esses paradigmas, né?
que não é só o professor, você até bem comentou, não é só o professor que tem alguma resistência, ele tem a resistência dos pais e não foi falado da resistência dos próprios alunos. Porque, via de regra, eles foram treinados, talhados a aprenderem de uma forma. Quando algum professor entra com um experimento novo, né, coloca o aluno como protagonista, pode gerar por parte de algumas resistências. Então, nesse contexto, só para trazer um exemplo, como tudo é muito recente, amanhã, lá no Centro de Tecnologia, nós vamos fazer o primeiro Fórum de Educação em Engenharia, cuja missão principal é trazer à baila discussão o que é aprendizagem por competência, né? Fazendo contraponto com aprendizagem baseada em conteúdos. O que são metodologias ativas, o que é uma aprendizagem baseada em projetos, o que é uma sala de aula invertida, né? Discutir com os nossos professores e com os nossos alunos, porque o apoio dos alunos é importante para que os professores se sintam mais à vontade, ou seja, quebrem suas resistências para implementar essas novas abordagens. E também vai ser uma forma de um debate com a equipe multidisciplinar, tem pessoal da engenharia, tem psicólogo, pedagogo, e temos uma oficina também. Então, o tema da oficina vai ser professor e aluno na universidade, 2 pontos. Um encontro de estressados, interrogação. Né? Para a gente desmistificar como é que a gente pode trabalhar conjuntamente essas novas práticas. E tudo isso, né, a gente teve, no caso das engenharias especificamente, em 2019 foram publicadas as novas diretrizes curriculares nacionais das engenharias. E lá preconiza a aprendizagem por competências e uso de metodologias ativas. Então, o que antes a gente gostaria de fazer de forma mais voluntária, por achar que são as melhores práticas do mundo civilizado, agora nós temos uma obrigação por força de resolução. Em 3 anos, todos os cursos de engenharia, pelo menos, vão ter que se adequar. Outros cursos já têm uma tradição maior, medicina, né, nessa seara. Então, é tudo muito novo. Tem algumas resistências, eu percebo, entre os pares, mas, porém, há uma curiosidade, há uma vontade cada vez maior de aprender. Então, esse primeiro fórum que a gente está organizando, né, aberto à comunidade, vai ser lá no Centro de Tecnologia, amanhã de manhã, já traz à discussão esse tipo de possibilidade, que é uma construção coletiva, envolve os professores, envolve os alunos, envolve as famílias, envolve os dirigentes, que envolve também algumas questões de estrutura, né, que não são, digamos assim, impeditivas, mas ajudam, né, na implementação de algumas metodologias. Então, tudo isso está sendo discutido de forma recente. Eu sou otimista, eu acredito que nós estamos vivendo um ponto de inflexão, né? Dentro desse todo novo contexto. Nós precisamos formar os nossos alunos para aprenderem a desaprenderem e reaprenderem. A gente tem que entrar com novas metodologias. Só um dado, estava lendo isso ontem, uma pesquisa feita pela Manpower Group. Falou assim, que as pessoas que nasceram entre 2008 e 2010, 60% dos empregos dessas pessoas ainda não existem, vão ser criados. Então, a gente tem que trabalhar nós vamos para a criatividade, para o ato de empreender, para inovar, trabalhar colaborativamente. O ato de inovar não surge somente da eureka de uma pessoa. Ela surge por meio de complementariedades, né? Dispositivos e soluções feitas de forma conjunta. Como a gente falou, desengessar esse aprendizado, talvez, na escola, pode ajudar muita gente a se encontrar, digamos assim, né? No seu futuro emprego que está a chegar, né? Está chegando, que vai ser criado. E aí, fazendo uma discussão, né, bem recente. Ontem nós aprovamos, no âmbito da diretoria do Centro de Tecnologia, a aprovação de 3 novos projetos pedagógicos de curso de graduação em engenharia. Engenharia elétrica, produção e química. Já dentro do novo contexto, já usando tudo que a gente discutiu, né? Que vai surgir, né? Isso. Só que tem uma palavra que o Igor bem pontuou, a flexibilização dos currículos. Então, é algo que a gente buscou. Só que tem alguns, digamos assim, alguns limitadores. Por exemplo, existem os conselhos profissionais, que para atribuir determinadas atribuições profissionais exigem um corpo de conteúdo específico. Então, muitas vezes, não é só a universidade ou os grupos de colegiados de professores de um curso quererem fazer a flexibilização, há de haver uma articulação com outros agentes externos à universidade. E isso não é simples, né? Por isso é uma construção coletiva que passa por MEC, pela instituição e passa por essas associações ou conselhos profissionais, né? Uma articulação conjunta. Acho que é como você falou, é uma mudança nova que está chegando e que ainda as pessoas estão se adaptando, ou querendo aprender, né? Eu acho que abrir a mente talvez ajude a receber essas novas informações. Como o Igor me falou, os porquês estão dados, né? Em todo um apelo, interno e externo, a sociedade precisa, o mundo precisa, né? Demanda. O que fazer tem as diretrizes, né? Agora, o como é que a gente tem que adaptar. E encontrar a nossa própria receita, a nossa própria solução. Uma coisa eu tenho certeza, ela vai ser encontrada de maneira coletiva e colaborativa, né? Porque o mundo está muito complexo, o mundo está muito plural
e as soluções não são fáceis. A gente vive aí nessa modernidade líquida, o Bauman dizia que a única certeza é a certeza da incerteza. Então, diante dessa perplexidade, dessas ambivalências da vida, nesse mundo que fica trazendo provocações a todo instante, as mesmas respostas que resolviam os nossos problemas há 30 anos atrás ou 20 anos atrás, elas não servirão para os próximos 30 ou 40 anos. E não é trazendo apenas uma formação baseada em conteúdos que nós vamos preparar as pessoas para resolver esses problemas desse mundo tão difícil, tão desafiador. Então, o papel da escola é estratégico para o desenvolvimento da sociedade. Mas será que ela está encaixada com a sociedade ou ela está em desencaixe? Eu sempre digo, eu gosto de uma frase do J.F. Kennedy, que ele falou para a economia, mas eu gosto de usar para a educação, né? E também o pessoal usa muito para a educação superdotados. Ele diz assim, quando a maré sobe, todos os barcos vêm junto. A maré é o nosso nível educacional, fazendo aqui a nossa metáfora. Os barcos somos nós professores e nossos alunos. Se a gente baixar os níveis educacionais, começa um barco a encalhar aqui, outro ali, ninguém navega mais e o fluxo para. Mas se a gente elevar os nossos níveis, nossos parâmetros, né, trazer o que funciona bem lá de fora, mas adaptando aqui, então a gente vai poder navegar por esse mundo. Perfeito. Agradeço então a participação de vocês. Obrigado. O programa vai terminando por aqui. Obrigada. Eu que agradeço e um abraço a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores que acompanharam aí. Então, muito obrigado, né? Parabenizar a iniciativa do programa e da plataforma Ceará 2050, essa plataforma de planejamento estratégico de longo prazo, que está virando exemplo para o país, né? Sou muito otimista que vai nos encaminhar, nos nortear para melhores decisões enquanto sociedade cearense. Com certeza. Muito obrigada também pela participação aqui dos professores Abraão Saraiva, fundador e coordenador do Centro de Empreendedorismo do Centro Tecnológico da UFC, e Igor de Moraes Paim, coordenador de pesquisa pós-graduação do IFCE. Agradeço a sua audiência e lembro que também é possível acompanhar o Ceará 2050 pelas redes sociais. Facebook/Ceará 2050, Instagram, @Ceará 2050. Tchau, até a próxima semana. Apoio Cultural Via Direta.